Somente ricos leem livros. Lógico! Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Infelizmente, esta não é a primeira vez que o ministro da Economia se posiciona a favor da atrocidade de aumentar os impostos sobre os livros. Em 2020, esse pensamento surgiu a partir do fruto da nova reforma tributária sugerida por Paulo Guedes. Essa reforma, em tese, deveria ser para simplificar os impostos e não para aumentá-los. Entretanto, não adianta ficar buscando resquício de pensamento lógico em parasitas estatais. Então, nosso grandioso economista da Escola de Chicago resolveu apresentar sua maior vigarice: taxar livros em defesa dos pobres. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Como é que se ajuda um produto aumentando seus impostos? Segundo Paulo Guedes deu a entender, quem consome livros são pessoas ricas o suficiente para pagar mais impostos. Em outras palavras, amigo, você que consegue guardar um restinho do seu dinheiro para comprar livros é rico o suficiente para ser roubado um pouco mais pelo Estado. É fácil de constatar que não são apenas os ricos que consomem livros no Brasil. No ano de 2020, foram vendidos cerca de 32 milhões de livros no país. Considere que há 83 milhões de pessoas que trabalham e conseguem sua própria renda. Ainda, também considere que nem todos têm um hábito de leitura. O Brasil, como vocês sabem, não tem muito destaque nesse ponto. Será mesmo que esses 32 milhões de livros comprados foram somente consumidos por ricos? Não está convencido ainda? Segundo pesquisa Ibope, feita em outubro de 2019, 70% dos leitores do Brasil são das classes C, D ou E, ou seja, pessoas que recebem até 2 salários mínimos, compondo claramente um grupo que não é dos brasileiros mais ricos. Mas vamos deixar de lado todos esses dados. Partindo para o argumento econômico, aumentar a cobrança de impostos só irá minar o mercado editorial. É fato que, com o aumento de imposto, o consumo de livros será menor. Até mesmo os socialistas concordam conosco. Eles argumentam que comidas industrializadas deveriam ser taxadas para favorecer as comidas saudáveis. Com isso, assumem que impostos reduzem o consumo de determinado bem ou serviço. Mas, indo além, quem são as massas que consomem esses serviços mais básicos? Exatamente, a população mais pobre. São os pobres que sofrem com o aumento de impostos, não os ricos. R$10 podem não fazer a menor diferença no saldo bancário dos mais abastados, mas na conta de grande parte da população faz muita diferença. Por isso, tendemos a uma diminuição do consumo de livros, causada pela distorção dos impostos. As editoras terão que diminuir sua oferta, por conseguinte, deixarão de traduzir e lançar muitos livros aqui no país. Para aqueles que estão presos à língua portuguesa, a perda de mercado será ainda maior, já que estão à mercê do mercado brasileiro. Mas fique tranquilo, Paulo Guedes disse que será função do Estado dar livros de graça para os pobres e que eles não precisarão comprá-los. Público, gratuito e de qualidade, como todo serviço estatal. Já sabemos qual será o final dessa história. Grande parte da população só terá acesso aos livros que o Estado quer que eles leiam, pois será o próprio governo que fará a compra. Por conseguinte, o mercado acabará ficando fadado à demanda dos livros que o Estado compra em massa. Você quer ler Harry Potter? O Estado não liga para isso. O que eles te darão será um livro de algum autor brasileiro aleatório que possui algum conluio com o governo. Assim, eles alcançam 2 objetivos: enganam a população dizendo que estão comprando livros e ainda favorecem um de seus amiguinhos. E mesmo que não favoreça ninguém, o Estado não sabe qual é a demanda das pessoas por livros, e não precisamos ir muito longe para demonstrar isso. Por um acaso, vocês já entraram em uma biblioteca de escola pública? Ou talvez em alguma biblioteca municipal de cidades que não são metrópoles? Se já tiveram esse contato, sabe muito bem do que estou falando. É difícil encontrar um livro que uma pessoa comum leria dentre as opções desses lugares. E se encontrar algum livro interessante, não demore para reservá-lo, porque logo esse livro irá sumir misteriosamente, se é que me entende.
O que mais nos irrita em toda essa história é por que o Paulo Guedes, economista da Escola de Chicago, iria propor um aumento de impostos? Como um chicaguista, espera-se que ele seja totalmente voltado aos ideais do livre mercado. Lembra-se daquela imagem do Paulo Guedes na campanha de Bolsonaro como um liberal fervoroso? Essa imagem, infelizmente, não existe mais. Sinto muito em te informar. E é difícil argumentar a favor. Analisando sua trajetória como ministro da Economia, há coisas muito estranhas que fariam a Dilma se orgulhar, como manipulação da taxa Selic e elevação do preço do dólar, auxílio emergencial e um total de 0 privatizações grandes. Esses são apenas alguns dos vários exemplos. Mas o socialista argumentará: ele não está fazendo nada porque o resto da corja de políticos não deixa. Perfeito, exatamente isso. Não importa o seu discurso, não importa o quão liberal você for, ou mesmo se você se autoproclamar como um político libertário. O Leviatã, a própria estrutura por trás do Estado, não deixará que você o mude de verdade. O que você pode conseguir são apenas derrotas mascaradas de vitória. O Estado sempre tenderá a um estado máximo, independentemente de seu atual tamanho. A extinção do Estado é o fim máximo. Se todos os brasileiros se revoltassem com impostos como se revoltam quando falam sobre impostos de livros, já estaríamos no ancapistão. Temos sorte que parte da população brasileira entende que diversos impostos são errados. Mas por que todas as formas de impostos não são? Alguns são roubo enquanto outros não? Você é obrigado a pagar impostos, independentemente de sua vontade, do mesmo modo que um ladrão toma o seu dinheiro. Tendo entendido isso, o restante é óbvio. O Estado é uma gangue, pronta para te roubar. Se livros forem taxados, será mais um roubo dentre os milhares. Não aceite. Imposto maior que 0 é roubo. Dessa forma, conclui-se que, além de ser uma medida antieconômica, é uma medida antiética. Nosso ministro da Economia só está provando o que já sabemos. Todos os parasitas carecem de lógica. Escola de Chicago? Isso é balela. Princípios não são seguidos por eles. E nós, integrantes dessa escravidão, estamos acorrentados às suas vontades. Se eles quiserem aumentar os impostos sobre livros, eles vão. E não há reclamação que irá mudar isso. Mas há uma saída, pequeno gafanhoto. Torne-se libertário e se liberte dessas algemas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por James Pine, escrito por Leandro Brito, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!